A China acaba de impor tarifas de até 84% sobre produtos norte-americanos, em retaliação direta ao novo tarifaço do governo Trump, que elevou os impostos sobre produtos chineses para um patamar inédito de 145%. O arsenal nuclear chinês já ultrapassa 600 ogivas operacionais e cresce em ritmo acelerado. Enquanto isso, a União Europeia intensifica laços diplomáticos com Pequim, e gigantes da tecnologia como DeepSeek desafiam abertamente o domínio do Vale do Silício. Esses acontecimentos não são isolados. Eles fazem parte de um tabuleiro geopolítico em constante mutação. E tudo indica que 2025 pode ser o ano em que o centro de gravidade do poder global começa a se mover, definitivamente, em direção ao Oriente. Neste vídeo, você vai entender por que a China está no epicentro de praticamente todas as grandes transformações do mundo atual. E por que isso importa diretamente para você, esteja você no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte do globo. A escalada econômica entre China e Estados Unidos atingiu um novo patamar de tensão. Após anos de disputas tarifárias, a gestão Trump decidiu impor uma nova onda de sanções econômicas, elevando tarifas sobre cerca de 300 bilhões de dólares em produtos chineses. A justificativa? Proteção de empregos americanos e contenção da dependência tecnológica da China. Mas Pequim não apenas respondeu à altura, dobrou a aposta. Além das tarifas de até 84% sobre produtos como carros, semicondutores e bebidas alcoólicas, a China adicionou 12 empresas norte-americanas à sua lista de controle de exportações. Também apresentou uma queixa formal à Organização Mundial do Comércio, OMC, acusando os Estados Unidos de violar princípios básicos de comércio justo. O governo chinês emitiu alertas aos seus cidadãos sobre riscos em viagens aos Estados Unidos, aumentando a temperatura diplomática entre as duas potências. O plano de fundo dessa disputa não é apenas comercial. Trata-se de uma guerra por soberania tecnológica, controle das cadeias globais de produção e influência estratégica no século XXI. E seus reflexos são sentidos globalmente. Inflação, volatilidade nos mercados e incerteza sobre os rumos do sistema internacional. Outro ponto crítico é a impressionante ampliação do arsenal nuclear chinês. Segundo o mais recente China Military Power Report do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a China já possui mais de 600 ogivas nucleares operacionais. Em 2017, esse número era inferior a 300. A previsão do Pentágono é que esse número ultrapasse 1.000 ogivas até o final da década, com capacidade de entrega por terra, mar e ar. Embora Pequim ainda mantenha oficialmente sua política de não primeiro uso, ou seja, não iniciar um ataque nuclear, o Ocidente vê com preocupação o avanço silencioso da infraestrutura estratégica chinesa. Diferente da Rússia ou dos Estados Unidos, a China não participa de tratados bilaterais de controle de armamentos, como o New START. Isso a torna imprevisível do ponto de vista da diplomacia nuclear. Além disso, a modernização inclui silos subterrâneos, submarinos nucleares e mísseis hipersônicos, armas que podem contornar sistemas antimísseis e atingir alvos com extrema precisão. É uma nova era de dissuasão, onde o equilíbrio do medo volta a ser protagonista. Mas nem só de tensão internacional vive a China. O país também enfrenta um dos maiores desafios internos de sua história recente: a intensificação dos eventos climáticos extremos. Fortes tempestades atingiram cidades como Pequim e Xangai, levando ao fechamento temporário de aeroportos, cancelamento de centenas de voos e evacuação de áreas turísticas históricas. Em abril, os ventos superaram os 120 km por hora, obrigando inclusive a suspensão das visitas à cidade proibida. O impacto vai muito além do turismo. A China ainda é altamente dependente do carvão para gerar energia, especialmente nas províncias do interior. E esse modelo energético, além de poluente, está se tornando insustentável frente ao aquecimento global e à pressão da comunidade internacional por descarbonização. Embora o país seja líder em investimentos em energias renováveis, como solar e eólica, a transição energética ainda esbarra em interesses industriais,
instabilidade regional e risco de apagões. O dilema é real: crescer rápido, mas sem destruir o próprio território. Enquanto o relacionamento com os Estados Unidos se deteriora, a China procura alternativas. E uma delas é o reforço dos laços com a União Europeia. Recentemente, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, esteve em Pequim para discutir um plano de aprofundamento comercial e tecnológico entre os dois blocos. Essa reaproximação ocorre num momento em que a Europa está dividida. De um lado, países como Alemanha e França querem reduzir a dependência de cadeias industriais chinesas, especialmente após a pandemia. De outro, economias como Espanha, Hungria e Grécia veem em Pequim uma oportunidade de investimento e desenvolvimento. Para a China, a Europa representa uma oportunidade estratégica, uma parceira econômica de peso que pode servir como contrapeso à pressão americana. Além disso, manter boas relações com a União Europeia fortalece a imagem de Pequim como uma potência pragmática, aberta ao diálogo e ao comércio global, mesmo em tempos de crise. Por fim, nenhum panorama sobre a China atual estaria completo sem falar de tecnologia. E neste setor, a China não apenas compete, ela começa a liderar. A empresa DeepSeek, por exemplo, está ganhando destaque internacional por seus avanços em inteligência artificial. Seus modelos de linguagem e análise de dados têm rivalizado com as criações da OpenAI e da Google DeepMind, com foco em aplicações comerciais e militares. O que impressiona é a velocidade com que esse ecossistema evolui. A China tem políticas públicas específicas para a IA, com financiamento estatal, parcerias com universidades e acesso a bases massivas de dados populacionais. Além disso, regulações mais flexíveis permitem experimentação em larga escala, inclusive em áreas polêmicas, como reconhecimento facial e vigilância preditiva. A nova corrida do ouro global não é por petróleo nem por território, é por algoritmos. E nesse campo, a China está jogando para ganhar, com ambição, estratégia e escala. A China de 2025 é um país em ebulição, potência comercial, potência nuclear e potência tecnológica, tudo ao mesmo tempo. Em um contexto onde o multilateralismo está em crise e as velhas alianças estão sendo testadas, a China não espera, ela avança. Mas esse avanço também vem com riscos. O isolamento dos Estados Unidos, a pressão ambiental, a sombra da censura, os limites éticos da inteligência artificial e a tensão nas fronteiras com Taiwan e o Mar do Sul da China são lembretes de que o futuro chinês e o futuro global ainda estão em aberto. O mundo está observando com atenção. Mas talvez o mais importante agora seja a pergunta: será que o mundo está pronto para o que vem por aí? Se você achou esse conteúdo útil e quer continuar entendendo os bastidores da geopolítica global, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Aqui no Mundo em Análise, a gente não simplifica o complexo. A gente te ajuda a entender. E agora eu quero saber de você. A China está moldando o século XXI ou apenas reagindo ao colapso do sistema atual? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima.